Bom dia pessoal, professor Kaique aqui. Eu vou comentar nesse vídeo uma questão que eu vou colocar no nosso texto, na nossa aula, que a temática é sobre a ditadura civil-militar e as forças de resistência frente a essa ditadura. A ditadura militar, que foi aquele período que compreende de 1964 a 1985, que foi um período que o Brasil viveu uma experiência aí totalitária, uma experiência de total falta de liberdade de expressão, total falta de liberdade para ser e fazer o que se quer, né? A ditadura perseguiu e matou muitas pessoas só por pensar de forma diferente. E vários perseguidos dessa ditadura, por exemplo, a gente pode citar o movimento estudantil, que teve um papel importante frente à resistência da ditadura militar, e também o movimento negro, que foi perseguido também, já que a ditadura, como uma força conservadora, no sentido de que não queria e não promovia mudanças estruturais no país, ele perseguia qualquer grupo que lutasse por isso, por justiça social, por melhoria da vida social das pessoas, o progresso de vida das pessoas. O movimento negro, desde há muito tempo aí, ele vem denunciando, até hoje ele é presente na nossa sociedade, ele denuncia o racismo e o racismo estruturante na sociedade. Contrário, e esse discurso era contrário ao que era pregado pelo governo oficial, né, da ditadura militar. Eles pregavam que isso era uma desculpa para promover a desordem social, já que esse governo, eles não acreditavam na questão que existia racismo no Brasil. Eles acreditavam que não existia racismo no Brasil. Só que isso, obviamente, é uma mentira, né? Porque o Brasil, ele é um país que tem o racismo e as discriminações raciais como forma estruturante da sua sociedade, da nossa sociedade. O que isso quer dizer? Estrutura, a gente pode pensar em tudo que sustenta, né? Tudo que dá base, uma armação que dá base para o desenvolvimento de alguma coisa. Então, assim, o racismo é estrutural. Por que o racismo é estrutural? Se a gente voltar lá atrás, nas aulas de história, a gente pode lembrar da questão da chegada dos portugueses, da escravização dos índios, depois, a posteriori, da escravização dos africanos que vieram, sobretudo aqui, inicialmente para explorar a cana-de-açúcar. E no Brasil só era escravo o negro africano. Um branco, por exemplo, jamais se tornaria escravo, jamais seria escravizado, por pior que fosse a sua situação. Então, isso também traz herança e traz até os nossos dias. Isso traz uma herança dessa estrutura racial mesmo. Por exemplo, ainda hoje é mal visto trabalhadores manuais, né? Se a gente pensar no artesão, no pedreiro, ou qualquer tipo de profissão que faça trabalhos manuais, isso é muito mal visto ainda na nossa sociedade. E isso é uma herança racial, isso é uma herança dessa estrutura racista que a gente tem na nossa sociedade. Porque também o que eu já citei, quem fazia trabalho braçal no país, no Brasil, eram somente os africanos escravizados. Então, se a gente pensar no que é estrutura, todo esse arcabouço, toda essa ideologia e essas ideias por trás da fundação da nação, né? E negar o racismo, negar a existência desse racismo, é uma forma de conservar as estruturas, é uma forma de deixar tudo como está. Ou seja, não somos racistas. Então tá bom, então eu não preciso lutar para que aquela pessoa, só porque tem uma cor de pele diferente da minha, tenha o mesmo direito que eu tenho, né? Eu não preciso lutar contra os abusos vindo do Estado contra essas pessoas. E se a gente for perceber e analisar a vida dessas pessoas, por exemplo, a maioria delas vivem excluídas, vivem em guetos, em favelas e não ocupam os grandes centros urbanos, por exemplo. Os grandes centros urbanos ainda hoje são ocupados por uma maioria branca. E o Brasil, mesmo assim, o Brasil sendo um país de maioria negra e parda, né? Então a gente
percebe essas estruturas nesses pequenos detalhes, inclusive detalhes do nosso dia a dia. Por exemplo, no nosso vocabulário é muito comum você ouvir as pessoas falando: ah, fulano denegriu a minha imagem. Se a gente abrir o dicionário e ver o que significa a palavra denegrir, a gente vai descobrir que significa tornar-se negro. Daí a gente analisa que, tornar-se negro, então, é um sinônimo de coisa ruim, né? Porque o fulano é negro, é ruim, algo que é negro é ruim, ou sei lá, a coisa tá preta, quer dizer que a coisa tá feia, tá difícil. Então são essas formas de racismo, inclusive presentes nos vocabulários, nas atitudes normais das pessoas, né? Que não é uma coisa exatamente consciente, mas é uma coisa, existe uma herança social que chega até os nossos dias, que a gente tem que prestar atenção, a gente tem que tentar evitar de toda e qualquer forma e mudar esse posicionamento para que seja superado, porque o racismo é uma coisa ruim. Você exclui o outro porque ele é diferente de você, você exclui o outro porque ele tem uma história diferente do que a sua. Isso é uma coisa absurda. Somos todos seres humanos e temos direitos garantidos por lei e temos direito a nossas diferenças, né? Ninguém é igual a ninguém e todo mundo tem que ser respeitado exatamente por não ser igual. Enfim, essa discussão é só para vocês entenderem sobre o que é o racismo estruturante, para vocês conseguirem ler com mais facilidade o texto que eu produzi e que eu vou postar para vocês no Google Sala de Aula.